meus amores do terceiro maravilhoso, terceirão que eu amo de paixão. Gente, vamos lá, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula um pouquinho diferente. Vocês sabem como eu amo estar com vocês sabem o quanto eu amo estar em salas de aula, em dar aula, né, em fazer as nossas trocas, né? Afinal, vocês me ajudam muito, vocês acrescentam e muito para minha vida, não só profissional, como pessoal também. Vocês são maravilhosos e eu fico emocionada só por falar sobre vocês. São alunos que eu amo de paixão, tô morrendo de saudade, né? Então essas aulas serão muito legais, muito interessantes, afinal nós conseguiremos ali conversar, falar um pouquinho, e é isso que nós faremos sempre, conversaremos no começo da nossa aula. Então a gente sempre vai ter uma estrutura bem fixa, tá, pessoal? A não ser quando nós vamos ter os debates. Quando a gente tiver debate, não teremos aula gravada que nem essa que vocês estão vendo agora neste momento, tá bom? Então prestem atenção, a estrutura rígida que quase sempre vai acontecer é a seguinte: inicialmente eu converso com vocês, quero saber, né, se vocês entenderam, vou querer saber se vocês estão bem, porque eu não tô aqui para depositar conteúdo. Antes, né, de falar sobre o conteúdo, eu quero falar sobre vocês, sobre o psicológico, sobre como vocês estão vivendo esses dias que ninguém esperava, né? Então, inicialmente, todo começo de aula nós iremos conversar um pouquinho. Depois, vocês, né, virão sempre para essa aula gravada, com essa lousa gigantesca, e por isso que em alguns momentos nós teremos que gravar mais de um vídeo. Então vocês terão que ter a paciência de ver ali mais de um vídeo, porque eu terei que apagar tudo isso, escrever novamente, e isso demanda um tempinho, tá bom? E depois que a gente terminar essa segunda fase, segunda parte da aula, nós vamos voltar para a aula online. E aí nós vamos conversar, esclarecer as dúvidas sobre o conteúdo que eu trabalhei, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos fazer uma revisão geral, vamos falar sobre tudo que nós vimos até agora, terceirão. Inicialmente, aula 1. Aula 1 nós falamos sobre o surgimento de uma ciência da sociedade. O que esse capítulo tratava? O que é sociologia? Qual o contexto histórico que a sociologia emerge, aparece? Quem que é considerado o pai da sociologia? Por que ele criou a sociologia? Qual que era o objetivo da sociologia? Então foram todas essas perguntas que foram respondidas ao longo do primeiro capítulo, tá? Segundo capítulo, nós falamos aqui sobre a sociologia marxista e a sociologia weberiana, meus amores. Nesse caso, nós não falamos apenas sobre essas duas correntes, nós falamos também sobre o positivismo, tá bom? Então foi aquela tabelinha, olha aí eu mostrando a tabela errada, né? Mas aquela tabelinha que eu compartilhei com vocês, que tem ali positivismo, marxismo e compreensiva. Aí eu coloquei ali, né, os representantes, por exemplo, positivismo, isso aí tem que estar na ponta da língua, meus amores. Primeiro Comte, depois Durkheim. Depois, vamos lá, marxismo, Engels e, obviamente, claro, o Marx. E por último, a compreensiva do Weber maravilhoso, ou Weber, né? A pronúncia, né, mais ou menos. Enfim, o correto é Weber, tá? Mas como eu sempre falo com vocês, na minha faculdade eu sempre escutei Weber. Então estamos no Brasil e temos essa licença ali para falar do nosso jeitinho, tá bom? Então esses são os grandes representantes. Legal, professora, só isso que nós vimos? Não, nós vimos novamente pela terceira vez a sociologia no Brasil. Falamos sobre o meu amor, sobre o Gilberto Freire, né? Nós falamos também sobre outros escritores que foram muito importantes aqui para a história do nosso país. Por exemplo, Caio Prado Júnior, né? Falamos também sobre o pai do Chico, Sérgio Buarque de Holanda, né? Então nós falamos várias vertentes e vários pensamentos dos primeiros escritores que falaram sobre o Brasil. Depois, gente, capítulo 4 e 5, Sociedades e Modos de Produção. Esses dois capítulos foram aquela tabelinha que eu entreguei para vocês logo no comecinho, ali nas nossas primeiras aulas. Era uma tabela que eu fiz bem coloridona para falar sobre o modo de produção
produção asiático, modo de produção escravista, modo de produção capitalista, tá bom? Então eu compartilhei com vocês, bem resumido, isso é importante, não é só de sociologia, mas é uma matéria que envolve história, que envolve geografia, então é importantíssimo vocês saberem. Próximo, capítulo 6 e capítulo 7, falamos sobre trabalho, sobre tortura, nunca esqueçam disso. Trabalho vem de trapalhum, que era um instrumento romano de tortura. E nesses dois capítulos, nós não falamos só sobre a etimologia da palavra, sobre o significado da palavra, mas nós vimos como que o trabalho era visto em cada uma das sociedades, cada uma das épocas, certo? Legal! O que nós vimos? Uma matéria que é muito recorrente, que sempre eu tenho alunos, ex-alunos, que compartilham comigo. É verdade, isso cai muito, né, nas faculdades de ADM, muitas vezes publicidade e propaganda também, até engenharia, que são a organização de trabalho, ou seja, como que são, pessoal, os modelos de produção. Fordismo, toyotismo, taylorismo, que foi aquela tarefa que eu pedi para que vocês fizessem e enviassem, tá bom? Que a maioria de vocês enviou com muito capricho, com muita dedicação e com muito conteúdo, que eu gostei de ver, tá bom? Legal! Capítulo 8, capítulo 9, infelizmente eu não trabalhei em sala de aula, nós não tivemos as discussões, porém, vocês já estão cansados de saber, né? Vocês conhecem ali esse tópico, vocês falam sobre esse tópico desde o sexto ano nas aulas de geografia, nas aulas de filosofia, nas aulas de história e novamente terceiro ano que vocês acabam vendo esse mesmo tópico em sociologia, tá bom? Então vamos lá. O que eu coloquei aqui que vocês têm que saber? Fiz um resumão do resumão, tá bom? Então presta atenção. Globalização, como eu coloquei, é um conceito muito discutido e é um conceito que nós temos que tomar cuidado para definir. Porque quando a gente define, a gente sempre está se limitando. Então tem que tomar muito cuidado com o que você compreende como globalização. Principalmente quando a gente fala do início da globalização. Quando que começa a globalização, gente? O capítulo nos mostra que existem duas vertentes. A primeira vertente mostra que a globalização começa ali com as navegações ali do século XVI, tá? Então, no século XVI, início do século XVI, essas grandes navegações fizeram com que os homens mudassem de mentalidade, fizesse com que os homens, né, trouxessem uma outra concepção de vida para sua terra, né? Então, por isso que para esta primeira corrente, a globalização inicia-se com as grandes navegações. Já a segunda corrente teórica nos mostra que a globalização começa ali graças à Revolução Industrial. Então é a partir da Revolução Industrial que nós podemos considerar que existe sim a globalização. Então é ali que emerge, é ali que surge a globalização. Certo, pessoal? Facinho de entender, certo? Depois, o capítulo 9 vai trabalhar a questão relacionada à aldeia global. O que é aldeia global, gente? A aldeia global é isso aqui que eu desenhei, tá? Ou seja, são as várias aldeias, são os vários países, são as várias culturas que estão ligadas. Ou seja, esse conceito de aldeia global, né, escrito e feito, desenvolvido ali, né, na década de 60, nós temos essa visão de que todas as nações, todas as culturas acabam se conectando de alguma forma. Eu não estou falando politicamente, eu estou falando ideologicamente. Então o nosso modo de viver, o nosso modo de postura, o que a gente ouve, o que a gente faz, o que a gente começa a achar como certo e errado, está totalmente ligado a este conceito dessa aldeia que sempre liga uma cultura a outra, um país a outro. É algo que é muito mais amplo, é uma estrutura muito mais ampla que acaba conectando, certo, gente? Legal, meus amores? Então agora, sabendo disso, eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês ficaram com alguma dúvida, se eu posso orientar vocês em algo, aí vocês vão me falar online, tá bom? E também vou relembrá-los daquele mapa mental que vocês deverão fazer e me enviar. Eu sei que vários já enviaram, mas quem não enviou deverá me enviar, tá? Até semana que vem.
sobre as relações de poder e sociedade, que é um tópico lá do capítulo 10, e as formas de poder e sua influência no cotidiano, que é o tópico do capítulo 11. Não só isso, gente, vocês irão enviar isso da mesma forma, envia pelo WhatsApp, tá bom? Ou pelo meu e-mail, que agora está renovado, deletei tudo, então eu vou conseguir receber os e-mails de vocês novamente. Então, ou por e-mail ou pelo WhatsApp Business, tá bom? E aí vocês vão me enviar esse mapa mental. Além disso, como eu sempre oriento, façam os exercícios dos capítulos. Aula dada, aula estudada. Vocês sabem muito bem disso. Eu não pego vocês na mãozinha e falo, amor, você está, que bonitinha, você está com dúvida? Não. Gente, vocês têm que fazer e ter a disciplina de tirar dúvida, tá? Vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu tento facilitar ao máximo, faço tabelinha mesmo, porque essa é a minha função, é assim que eu vejo que, né, a aprendizagem tem que ser. Minha concepção, não estou falando de verdade absoluta, minha concepção é que eu sou uma facilitadora. Agora, eu não estarei ensinando vocês se eu chegar e falar 1A, 2B, 3C. Eu quero que vocês façam e tenham autonomia de me perguntar. Vocês já estão no terceirão, então é isso que eu aguardo de vocês, tá bom? E aí, gente, o que nós faremos na semana que vem? Vamos fazer debate, um debate online. Esse debate, gente, o que vai nortear esse debate é o filme O Poço, tá bom? Então assistam esse filme maravilhoso, um dos melhores filmes que a Fernandinha, do terceiro A da Unidade 2, me indicou. E depois nós faremos uma discussão do que vocês entenderam sobre esse filme e o que esse filme tem a ver com esses tópicos trabalhados, sobre poder, sobre influência, sobre essa relação, sobre como que esse poder se instaura nas pessoas, na sociedade, nas classes sociais. Gente, prestem atenção, O Poço, se eu não me engano, a classificação etária é 18 anos. É um filme forte, é um filme que você vai mudar seu jeito, sua postura diante da vida. Eu tenho certeza que vai modificar muito, vai balançar a estrutura de vocês. Mas fiquem calmos, se você não quiser assistir, eu tenho menos de 18 anos, eu não quero, não tem cena de sexo, não tem nenhuma cena nesse sentido apelativa e que eu vejo muito na televisão, né, quando a gente está assistindo, passando os canais, a gente vê o tanto de cenas que não são para menores, né, que menores de 18 anos podem sim assistir. Esse filme não tem nada disso, mas tem uma reflexão, é um filme forte, é um filme que vai impactar sim vocês, tá? Mas caso vocês não estejam afim, caso vocês não queiram assistir, eu não tô brigando ninguém, gente. Ainda mais que vocês sabem, classificação etária, como eu estou falando mais uma vez, se eu não me engano, é 18 anos, quase certeza, porque é um filme forte, tá bom? Então, se vocês não quiserem assistir, vocês podem assistir outro filme que tenha a ver com o poder, que tenha a ver com essa relação de poder e a sociedade, sobre como esse poder é instaurado, tá bom? Como as pessoas se relacionam com esse poder. Então vocês poderão, né, assistir a esse filme, O Poço, ou vocês poderão, caso vocês não queiram, escolham outro filme pra gente trabalhar, tá bom? Então esse debate vai ser como? Vocês vão falar o que vocês entenderam do filme, vocês vão trazer a percepção de vocês, a relação com a atualidade, a relação com os dias de hoje, tá bom? A relação com classes sociais, com o que vocês enxergarem desse filme que é extremamente profundo. Ok, gente? Desculpa falar muito, vocês sabem que eu amo falar, amo explicar, mas é necessário, tá bom? Então prestem atenção, não esqueçam disso e agora vamos voltar para a aula online para a gente conversar mais, para eu esclarecer essas dúvidas e não esqueçam do Poço, tá? Assistam, tem na Netflix, caso vocês não tenham Netflix, assistam outro filme, tá bom? Como eu já expliquei. Beijo! Vamos para outra aula agora!